Oi, oi, oi! E aí, meus amores? Bem-vindos, vamos entrando. Tudo bem, Bruninha? Tudo jóia, pessoal? Olha ela, tô toda de vermelho hoje, hein, gente? Tô trabalhada no amor, até a caneta vermelha. Na hora que eu for ler as mensagens de vocês, vou estar também com meu óculos vermelho. Eu tô toda trabalhada no amor. Sem delongas, meu querido amigo Paulo Sumariva conosco. Gustavo, cadê você, meu amor? E Líria? Meus alunos de Goiânia, amores da minha vida, meus filhotes de onça, aguardando você solicitar, Gustavo. E aí, meus amores, tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia? Querida Marlene Figueiredo, presidente da OAB de Guaíra, grande beijo. Belzinha, Belarmina, tudo bem? Como é que tá aí a Argentina? Tudo jóia, meus amores? Tudo jóia? Paulo Sumariva, meu grande amigo, um dos maiores penalistas do Brasil. Prazer trabalhar com você, querido. Vamos lá, Gustavo, cadê você? Solicita? Ele não solicita? Ah, aqui. Bora. Tá vindo entrar. Já, vamos lá. Agora sim. Tudo jóia, Gustavo? Bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde. Meus filhotes de Obrigado. onça, Fafine, meus amores, tudo bem? Você viu, Gustavo? Estou toda trabalhada. Aliás, ninguém acho que está me ouvindo, não pus o fone, né? Eu ia falar isso, teu som tá meio baixo, mas tudo bem. Agora tá ótimo. Agora vai, né, minha gente? Agora vai. Né? Tô toda trabalhada no vermelho. Olha aqui, caneta vermelha, óculos vermelhos. Tá um perigo, hein? Destacar a presença da nossa querida amiga, companheira de trabalho, civilista, amor, Ketri Daniela. Obrigada, minha amiga, por participar conosco dessa live que a gente vai falar hoje sobre o amor, não é? Mas é aquele amor em que o direito vai ter que entrar no meio e mostrar que nem tudo são flores, né, Gustavo? A gente veio para quebrar alguns paradigmas sobre o amor, né? Oi, Afonso, querido, bem-vindo. Gustavo, queria te cumprimentar, dar um grande primeiro abraço a todos que estão aí na sua casa, né? A minha amiga e irmã, Sumaia, que tem essa paciência, inclusive, de passar mais um dia dos namorados com você, né? Queridas, minhas sobrinhas amadas, a Sofia e a Ana Laura, um grande beijo para vocês. E é um prazer fazer mais uma live, essa parceria, né, que a gente já tem aí de séculos. E que delícia a gente estar junto. Obrigada. Professora Patrícia Rodella, grande beijo, saudade de você. Grande beijo. Obrigada a todos. Eu não estou conseguindo ver muita gente entrando, mas já já eu cumprimento todos vocês com o maior amor e carinho do mundo. Feliz Dia dos Namorados, feliz Dia do Amor. Eu vim com uma camiseta, não vai aparecer porque o Gustavo, né? Uma coisa meio apaixonada, mas vim de vermelho, cor do amor, para a gente falar um pouquinho sobre esse dia tão lindo, né? Falar de um tema leve, falar sobre namoro, falar sobre casamento, falar sobre união estável. Antes da gente começar, deixa eu passar a palavra para este homem apaixonado, né? Para o meu querido, né, Gustavo, fazer essa boa tarde para os nossos espectadores. Lohan, meu amor, beijo, bem-vindos todos. Gustavo, é com você. Boa tarde, minha amiga, minha irmã. Prazer enorme estar falando contigo de novo. Já estava querendo fazer essa segunda live nossa aqui há bastante tempo. Quero cumprimentar via aí também os nossos grandes amigos, colegas, a Ketri e também o Dr. Paulo Sumariva, né, e todos os nossos queridos alunos de graduação, pós-graduação, que estão nos dando a honra de estar participando, e alunos e ex-alunos também, né, estão nos vendo aí. Uma satisfação enorme falar com todos vocês num dia especial, que é o Dia dos Namorados, e sobre um tema que é relacionado ao dia de hoje, né, os efeitos jurídicos aí do contrato de namoro, da união estável e do casamento propriamente dito, tanto do ponto de vista do direito empresarial, que obviamente é a área da nossa querida Olga, e do direito civil, algumas pitadinhas aqui que a gente pode trazer de interessante para vocês. Muito bom poder falar contigo mais uma vez, né? Não vejo a hora que acabe essa pandemia, que a gente possa voltar
a ter os nossos encontros aí presenciais como antes. Mas enquanto isso não é possível, a gente vai aproveitando aqui para conversar um pouquinho. Olha lá, minha mãe acabou de entrar, deixa eu mandar um beijo Tia para ela. Edna, grande beijo, tia Edna. Feliz Dia dos Doutor Belisário, grande Namorados. abraço. Olha quem entrou aqui também. É, doutor Olha, nosso Jesus, grande querido, abraço. olha, meu querido amigo, irmão, professor Jean Alanes Gustavo, Grande que sem Jean, dúvida grande abraço, nenhuma, Jean. meu querido também amigo, professor Vinícius Albuini, que meu parceiro de aulas em Tá Goiânia, chique o São negócio Paulo. aqui. Não, tá. Mas eu queria também destacar que nós temos aqui uma live que não só o mundo jurídico participa, mas o professor Jean Alanes é um dos maiores engenheiros do Brasil, engenheiros químicos, e inclusive nós tínhamos um encontro agendado em Sorocaba, na Facens, e que, em razão da pandemia, não foi possível, justamente para a gente falar sobre propriedade industrial, mas em breve vai dar certo, né, Jean? Então, que honra ter um dos maiores engenheiros. Gente, vocês não sabem do que este homem é capaz, tá? Meninas, vocês que gostam de produtos químicos, de beleza, para cabelo, para a gente dar um jeito, né? Olha que esse homem é um nome no Brasil, um dos maiores engenheiros, sem dúvida nenhuma. Que prazer. Luciano Tavares. Luciano Que Tavares. honra Até, ter até a você Peugeot também entrou. aqui. Você vê que nível que é a live, Peugeot no né? Brasil, Falou. na Uma das advogada maiores da clientes pessoa. aí, a doutora Olga. Diogo Papel, se a gente for realmente, aliás, cumprimentar o Luciano, que como um dos administradores executivos do Clube dos Independentes, e nós falamos para o Brasil inteiro, da importância social que o clube tem junto não só a Barretos, as instituições aqui de Barretos, mas do Brasil, e que com essa pandemia tomou a sério aqui a questão, a seriedade do problema, postergou a festa, e é uma festa que, sem dúvida nenhuma, atende e auxilia o Brasil inteiro. Aqui eles não mostram, mas é uma festa que realmente faz benemerência para o Brasil inteiro. Querida Priscila Sanches, doutor Diogo Papel, vixe Maria, se prepara. Diogo Papel está nessa sala, vai ter pergunta cabeluda. Ele vai fazer a gente passar vergonha. Aos meus queridos amigos, aos meus professores de Goiânia, meus alunos de Goiânia, meus filhotes de onça do Unifafib, tá? Bem-vindos aqui a todos vocês, meus ex-alunos do Unifeb, meus alunos, olha, do Paraná, de Tocantins, que delícia, todos bem-vindos a essa live. Vamos começar? Eu tô aqui anotando o nome de todos vocês, no final eu agradeço todos vocês, um por um, tá bom? Né? Aí, olha, o povo tá namorando e casando demais, que bom, né, gente? Pessoal, nossa Divorciando live... também, viu, Papel? Ué. Meus queridos alunos, meus fiotes de onça do Unifafib já falaram que vão fazer uma causaria aqui hoje. Meus alunos da pós-graduação de Araçatuba, bem-vindos. Nossa. Meus alunos, é verdade, do Gustavo também, que nós estamos na mesma pós, que eu esqueço que você também dá aula na pós empresarial comigo, olha, né? Nossos queridos alunos de Araçatuba, bem-vindos, meus amores, meus queridos amigos advogados, que estão aqui conosco acompanhando, meus colegas, né, professores, eu já falei, de São Paulo, de Goiânia. Vamos lá. Bom, pessoal, nossa live é sobre o amor, né? Mas a gente vai ter que, eu sempre digo que o amor está sempre no ar, e se o amor está no ar, o direito se envolve. Tudo que forma uma relação jurídica, já estamos nós lá dando pitaco. Bem-vindo, meu querido amigo, companheiro também, professor de Direito Empresarial, um dos maiores nomes que atuam junto à área de Direito Empresarial hoje, Caio Sanas. Um beijo, meu amor. Feliz Dia dos Namorados, tá? Deixa eu te colocar numa situação difícil. Tá, Caio? Feliz Dia dos Namorados. Estou esperando o pedido, que a gente só namora junto, né? Bom, meus Olha amores, só. quando a gente resolveu falar sobre as relações jurídicas a respeito de namoro, união estável e casamento e todo esse reflexo, nós pensamos justamente em falar dessas relações no âmbito patrimonial e também naquele que todos vocês precisam saber, porque para você falar que você tem uma relação, tá, queridos? Tem que ser a dois, tem que estar junto, a outra pessoa tem que saber, tá? Então, primeiro a gente começa falando aqui sobre contrato de namoro. Algumas pessoas estranham, falam, existe isso? Quer dizer que até um simples namoro a gente precisa ter cautela, ou a gente pode se acautelar e fazer um contrato? Sim, meus queridos. Por quê? Da onde surgiu? Também, antes que eu me esqueça, doutora Patrícia Carvalho, minha sócia, minha amiga, advogada atuante comigo, bem-vinda. Onde surgiu realmente a questão de falarmos de contrato de namoro? Pessoal, namoro de muito tempo, essa brincadeirinha que vocês adoram, esse fim de semana você dorme em casa,
outro fim de semana eu durmo na sua, é meio de semana, a gente está naquele furor sexual. Vamos ficar juntos também hoje, esse meio de semana, dormir, né? Então, começou desses namoros prorrogados, desses namoros que perduram e com uma fé pública, porque você assume, né? Você tá junto, você aparece em bares, restaurantes, divide lençóis, né? Igual a música Suíte 14. Começou, ao rompermos, né, esse tipo de relação, a darmos aqui um tônus de confusão com união estável. Então, quantos namoros que perduraram um tempo e tiveram essa fé pública, essa fé objetiva de seriedade, de estarem juntos, com o rompimento, trouxe sequelas como divisão patrimonial. E o professor Gustavo, que inclusive também é tabelião, e sabe dessa importância das relações jurídicas extrajudiciais na preservação de direitos que possam, no futuro, de forma litigiosa, nos trazer sequela, sabe dessa importância de pessoas que se acautelam e, ao começar a namorar, deixar muito claro que é um namoro, que eles já estão bem, não têm pretensão de casar, nem de formar a relação análoga na união estável, e resolvem fazer isso através de um contrato. Gustavo, me fala, então, como que a gente faz um contrato de namoro? Você já fez, e os efeitos depois dessa relação jurídica, né, feita para fins de preservar patrimônio e outras relações jurídicas que possam advir daí. Muito bem, é isso aí. Já fiz, deixa claro aqui para cliente, né, gente? Não para mim. O contrato de namoro, eu até lendo esses dias, poucos dias atrás a respeito, um colega fez uma manifestação que me levou até a pensar, ele não deixa de ter razão, é claro. Mas muitas vezes, quando as pessoas querem fazer um contrato desse, é porque elas querem disfarçar uma união estável, muitas vezes. Mas, enfim, para efeitos patrimoniais. Mas o que a gente tem visto, e eu aqui já lavrei na forma de escritura pública, não há uma obrigatoriedade, porque a gente não tem previsão legal específica sobre contrato de namoro, né? Então você pode, como a união estável permite, pelo próprio Código Civil, que ela seja feita, se por documento, que nem isso é obrigatório, é claro, mas se você quiser fazer um documento, ele pode ser um contrato particular ou uma escritura pública, o contrato de namoro segue o mesmo raciocínio. Eu diria que o contrato de namoro, ele é basicamente o inverso da união estável. Quando eu faço uma escritura de união estável, por exemplo, quando eu coloco no papel que eu vivo com união estável, em união estável com alguém, quando essas duas pessoas demonstram esta vontade, é porque elas querem que exista comunhão entre a vida das duas, e comunhão, inclusive, patrimonial. E quando elas lavram um contrato de namoro, elas estão dizendo exatamente o contrário, que elas têm um relacionamento afetivo, no entanto, esse relacionamento não tem intuito de constituição de família, e por isso elas não querem que se conjugue, ou que se leve a efeito qualquer tipo de discussão sobre comunhão do patrimônio de um com o outro. O caso que eu tive aqui foi de dois senhores, inclusive acima de 60 anos, ambos com patrimônio bem já constituídos, dois já viúvos, e que têm um relacionamento afetivo, mas que não queriam que nenhum dos seus filhos, de um lado ou do outro, viessem a questionar esse relacionamento. Ela mora na casa dela, ele na casa dele, os dois moram sozinhos, se encontram de finais de semana, né? Pelo menos antes da pandemia, agora não sei. E quiseram deixar claro que eles têm uma vida já constituída, os seus patrimônios individualizados, e que eles têm só um relacionamento afetivo, mas que nunca tiveram intenção de constituir família entre eles. E, portanto, não há desejo de em relação ao outro, nem de que sejam dependentes um do outro, para qualquer efeito, previdenciário inclusive, e também não tem a pretensão de ter direito sucessório um em relação ao outro. É verdade que hoje, né, Olga, é muito tênue a linha que divide um namoro de uma união estável. Esses namoros que a doutrina já chama de namoro qualificado, que é esse namoro que se prolonga. Ou libertinagem. Né? Exatamente. Aqueles namoros que já começam, meus meninos aqui que querem pôr fogo na coisa, aqueles namoros, minha gente, que já começa, é a pele, é agora, a gente não desgruda mais, vamos dormir. É igual aquele filme que vocês estão todos apaixonados, 365 dias, né? É aquele, né? Exato, Então, exatamente. De repente, vira o quê, minha gente? União estável, e a gente vai ter uma sequela nesse fim de sexo selvagem, numa divisão patrimonial. Tudo que exatamente. É bom dura pouco. Porque, quer ver, ó, é só a gente pegar no Código Civil quais são os elementos que configuram a união estável. A gente vai lá no 1723.
ausência de matrimônio válido entre as partes, né? As partes não podem ser casadas, ou a ausência de impedimento matrimonial, elas não podem ter entre elas impedimentos que não permitiriam que elas casassem para ter uma união estável, que a relação seja pública, né, notória, que eles sejam fiéis, né, ou, enfim, isso não é uma obrigatoriedade legal, mas, né, porque a lei fala em lealdade, no caso da união estável, e não em fidelidade, eu interpreto como sendo a mesma coisa, mas, enfim, basicamente é união pública, contínua e duradoura, né, esses 3 primeiros requisitos, além da questão de não existir impedimento matrimonial e nem que eles sejam casados. Ora, 2 namorados, não tem esses mesmos requisitos aqui? Especialmente se o namoro se prolonga, a única coisa que diferencia a união estável de namoro é a necessidade, na união estável, de as partes terem a intenção de constituir uma família, de terem uma comunhão plena de vida, de serem um só, vamos dizer assim, para falar mais bonito. Lá de acordo com 1511 do Código Civil, que fala que o casamento cria ou traz uma comunhão plena de vida entre os consortes. Ter a ideia de fazer a mesma coisa geraria união estável. Ter um namoro, né, em que as partes são publicamente conhecidas como namorados, que se relacionam publicamente, até podem morar juntos, mas isso não quer dizer que aquilo é uma união estável, né? Nem para casamento a coabitação é exigida, é obrigatória. Imagine para uma união estável ou até para o namoro. Pode ser que eles estejam no mesmo apartamento ou na mesma casa, mas eles podem estar dividindo todas as contas. Cada um paga a sua parte, é como se fossem 2 pessoas dividindo um apartamento, né? Só que eles têm uma relação afetiva entre eles. Então, nenhuma dessas outras características sozinha configura união estável ou configura o namoro. Me parece que o único jeito de diferenciar uma coisa da outra, até pelo decurso de tempo, quando o namoro é muito prolongado, é saber da intenção de constituir família ou não, que esses 2 têm. Claro que tem que ser uma intenção manifestada de alguma maneira. Por exemplo, eles abrem uma conta conjunta, ou vamos entrar na seara da professora Olga, eles montam uma empresa conjunta, em que os 2 são sócios dessa empresa. Aí começa a bagunçar o coreto, né? Conta conjunta, empresa em que um é sócio do outro. Sozinho isso configura união estável? Não, mas é um indício, né? Na realidade, esse contrato, né, Gustavo, de namoro, que é para você tentar, no primeiro momento, demonstrar que não há objetividade na declaração entre as partes de constituir família e os bens que nesse namoro perpétuo, nessa relação, né, essa relação fogosa, quente, esse namoro, né, gente? Namoro é para ser bom. Porque também se não é para ser namoro, se ficar nessa coisa de só na missa, na igreja, tchau, também não é namoro. Mas dessa coisa de você constituir um namoro e você fazer um contrato para deixar muito claro que é uma relação, que vocês estão juntos, mas que vocês não têm realmente a intenção da constituição e divisão de patrimônios fruto desse encontro, dessa perpetuação, tem um viés que também é um pouco subjetivo, porque olha só, ainda que eu faça um contrato de namoro escrito, a gente faça isso em ata notarial, né? Em escritura, melhor dizendo, né, Gustavo? Escritura pública. Em escritura pública, num cartório de notas, tudo bonitinho. Gente, esqueceram que a gente tem o princípio da boa-fé objetiva, que mais vale o comportamento das pessoas, a intenção, do que a palavra? O que adianta você ter feito um contrato de namoro, mas se você está morando junto, se você vai, por exemplo, num banco, abrir uma conta, conversar com o seu gerente, a pessoa está junto, você vai numa loja de móveis, comprar móveis para a pessoa junto escolhendo, vocês estão em todas as festas, vocês estão em todos os encontros sociais juntos, vocês têm esse Instagram maravilhoso para mostrar que é tudo lindo, que vocês estão bem, que vocês se amam, que vocês viajam. Um belo dia num rompimento, se você conseguir juntar provas, correspondência indo para o mesmo local que o seu, testemunhas que ouviram dizer, é para sempre. Sabe aquela coisinha, isso é para sempre, sabe? Não, tem que tomar cuidado até com conta de Orkut, olha, eu ia falar Orkut. Conta de você Instagram. É velho, né, Gustavo? Facebook, amigo, conta junto, que tá o casalzinho com o nome igual. Instagram também, o pessoal coloca lá, fulano e ciclano. Não façam isso, gente, pelo amor de Deus. Exato, cada um com a sua vida. Você não tem suas calcinhas e a pessoa as cuecas dela? Tem a sua conta do Instagram e a pessoa a conta do Facebook dela. Gente, né? A vida é tão bom para individualizar. Não individualizou, tudo bem, mas fez um contrato de namoro, né? Fez o contratinho lá de namoro para mostrar que a gente não vai dividir, que a gente só tá junto mesmo no amor, que o que importa é o amor. Não queremos falar das outras relações que se perpetuam, fruto do relacionamento, união estável e casamento. Mas, minha gente, tenha dó, né? Então,
olha só o teu comportamento. O comportamento indica realmente a intenção das pessoas no negócio jurídico. Então, esse contrato de namoro, na realidade, não vai te salvar em nada. Outra coisa que eu queria falar com vocês são para os meus golpistas de plantão. Oi, professora. Deixa eu ver quem que tá. Ah, não, achei que era professora Ana, bem-vinda. Querida também, eu vou vendo os nomes, né? Olga, Querida Tamires, tá aí. A Paty, já falei dela. Outra Olga, coisa para os meus caloteiros de plantão. Oi. só aproveitando exatamente o que você falou, teve uma pergunta, eu não consegui anotar o nome, que era muito comprido. Ah. O rapaz perguntou, quer dizer, pareceu que era o nome de um rapaz ali. Ele perguntou se a pessoa tem um contrato de namoro, mas depois acaba constituindo uma união estável, se isso é possível. Claro que é. Da mesma Opa. maneira que o fato de eu ter uma escritura de união estável até registrada, a gente vai falar disso, é possível registrar hoje, mesmo se você tiver isso registrado, no momento do óbito, por exemplo, de um dos dois, não quer dizer que naquele momento eles ainda estavam juntos. Se exige a prova Exatamente. disso, para se poder fazer um inventário e colocar aquele companheiro como companheiro, efetivamente. Então, ter o contrato Exatamente. de namoro, é claro que não exclui a possibilidade da alegação da união estável, mas é um grande indício de que não houve essa intenção entre aquelas pessoas, mas eles podem mudar, a Olga disse muito bem. O que importa é o comportamento que eles têm. Então, se eu conseguir demonstrar pelo Exatamente. comportamento que eles manifestaram, especialmente depois desse instrumento, que era diferente do que eles manifestaram naquele ato, é óbvio que eu consigo afastar esse contrato de namoro e configurar a união estável. Embora estejamos falando do amor, inclusive gostaria de cumprimentar. Entrou a doutora Tamires, sua aluna em Catanduva, que é psicóloga e também faz direito, é sua aluna, a doutora Tamires Yamamoto. Entrou o noivo dela em seguida, doutor Sérgio Ramos, querido amigo nosso, Olha só. médico, e que a gente tem um carinho muito grande. Com Abraço também para o certeza, Neto Gema, que ele... entrou aí. Jeto, netinho Gen, um grande beijo, meu amor. Minha querida amiga, juíza do trabalho, professora, que atua comigo no Unifafib, Amandinha, que prazer ter você conosco. Um grande beijo, querida. Um grande beijo. Mas agora, gente, embora o assunto seja o amor, e vocês estejam preocupados com o namoro e com o contrato, deixa eu falar uma coisa para vocês. Um contrato de namoro também serve para fraudar credores. Muito Sim. cuidado. Ao constituir uma empresa e você quiser poupar o seu patrimônio, morando com uma pessoa, se relacionando de forma duradoura com uma pessoa, você faz uma escritura pública de contrato de namoro e os bens que foram aquecidos no período que você constitui a sua empresa sozinho como advogado, estando crescendo esse patrimônio com a sua namorada, coincidentemente após a constituição da sua empresa, eu garanto que a gente pode usar isso como uma possível fraude contra credores para, no caso de uma insolvência, você não ter uma caracterização de união estável para buscar 50%, pelo menos, dessa ameação do relacionamento. Então, cuidado, gente, o amor também é fraudulento. O amor também serve para enganar pessoas. Né, Gustavo? Então, um contrato de namoro nas relações empresariais já foi de várias maneiras, inclusive alegado por credores, como uma forma de esconder o patrimônio com aquela que se dizia namorada, mas na realidade era uma companheira de um empresário, e que, coincidentemente, na constituição da sua empresa, naquele período de dívidas, que deve para duas pessoinhas básicas, Deus e todo mundo, os bens começaram a ser, né, aquecidos no nome da namorada e não dele. Chegou um determinado momento, não tinha-se bens, e como não podíamos buscar a nossa meação, né, Netinho? Parece, inclusive, aquele caso que você estava atuando em Campinas. Então, a gente não conseguiu buscar a meação no patrimônio daquela pessoa, foi ver, tinha um contrato de namoro registrado, inclusive atos de empresa pessoais, namoro, se for feito um contrato, união estável, casamento, devem ser também, olha a palavra, averbados na junta comercial onde está registrada a empresa. Então, meus amores, o que a gente faz do amor, esse sentimento profundo? Uma fraude também. Já diz minha amiga, filósofa contemporânea, Marília Mendonça, né? Já é uma fraude. Agora, Gustavo, e a união estável? Porque a gente já viu para que serve o contrato de namoro. A gente já sabe que é uma forma de deixar muito claro aos bons olhos dos cristãos apaixonados, que é uma forma de mostrar que você se relaciona duradouramente, de forma séria com alguém, mas sem qualquer meta ou objetivo de chamá-lo de companheiro, companheira numa união estável, ou até mesmo o próprio casamento, né? Diogo Papel tá tocando terror aí. Tô vendo, viu, Diogo? Já eu quero fazer uma pergunta para você. Quero ver você responder aí. Então,
a gente já sabe a finalidade desse contrato de namoro, para o bem e para o mal. É união estável, todos conhecem, a gente já pode fazer, também uma escritura pública de união estável. Você acha que, para fins de direito, é melhor fazer escritura do que comprovar em atos, né, de fato, dessa união? O que, que você sugere, tá, para a gente, nesse dia do amor e da união estável? Eu vejo da seguinte maneira, a união estável, todos nós sabemos, ela é uma situação de fato, né? Não há obrigatoriedade de que ela esteja documentada, né? Que haja um contrato, uma escritura, e muito menos que ela tenha algum tipo de registro. Inclusive, esse é o entendimento aqui do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, que em situações aí em que se questionou alguns registradores de imóveis para registrar escrituras, em que a parte declarava viver em união estável com outra, o comprador de um imóvel, por exemplo, né? Ele pode se qualificar e dizer, olha, eu sou solteiro, mas eu vivo em união estável com fulano de tal. E a gente vai lá, o tabelião vai lá e coloca a qualificação. O cartório de registro, alguns, né, começaram a exigir, então, a prova dessa união estável, com um contrato, com um registro disso. E aí o Conselho Superior da Magistratura veio e disse, olha, o registrador não pode exigir nada disso, porque se as partes compareceram, e aí é claro que tem que comparecer esse companheiro também, e os dois assinaram a escritura, confirmando que são companheiros, isso basta, porque é uma situação de fato que não precisa estar documentada. Mas a questão toda surgiu porque nós tivemos a edição do provimento 37 em 2014, do CNJ, que passou a permitir o registro de uniões estáveis, né? O que quer dizer? Que a pessoa pode fazer, só que aí é bom lembrar, só se pode registrar união estável que tenha sido confirmada em sentença judicial ou por escritura pública. Se optou por não autorizar ou não permitir registro por contrato particular para tentar diminuir as fraudes, vamos dizer assim, né? Pressupondo que teria que passar pelo menos pelo crivo do tabelião para se fazer esse documento. Então é possível que você faça essa escritura de união estável ou que tenha a união estável reconhecida em juízo e leve essa sentença ou essa escritura para registrar no cartório de registro civil, no caso o primeiro cartório aí, no livro E, né, do primeiro cartório de registro civil da sua comarca, para que você saia com uma certidão de união estável, que é praticamente igual em termos de elementos, né, de dados, que a união que a certidão de casamento. Agora, eu questiono muito isso, porque assim, e se no dia seguinte eles já não estiverem mais juntos? Aquela certidão vale para quê? Nada, né? Até um questionamento que a gente faz, vamos imaginar que apareça no cartório, o João e a Maria fizeram uma escritura de união estável e registraram. Aí o João, 5 dias depois, aparece aqui no meu cartório para habilitar um casamento com a Joana, ou seja, com outra pessoa. E eu tiro a certidão atualizada dele e aparece que ele tem uma união estável registrada. Porque eu registro a união estável lá no primeiro cartório, e o primeiro cartório vai comunicar onde você nasceu, para anotar na sua certidão de nascimento que você tem uma união estável registrada. E aí você aparece aqui para habilitar um casamento. Eu peço a sua certidão de nascimento atualizada, aparece que você tem uma união estável registrada. Eu posso habilitar seu casamento ou não? Ou isso seria impedimento? Meu posicionamento, posso. Por quê? Porque não está na lei. A lei proíbe que eu habilite casamento de pessoa casada. Mas pessoa que tem união estável declarada com outra, não. Até porque o casamento, apesar das recentes decisões que vêm aí equiparando direitos em relação de casamento com união estável, o casamento é mais que a união estável. Então, se eu me caso, se tinha união estável antes, ela é desconstituída automaticamente, né? Então, a união estável hoje é uma situação de fato, pode ser comprovada judicialmente por meio de testemunhas e de outros documentos, fotos, internet. A gente tem visto muitas decisões levando em consideração o que se coloca em rede social, né? Não só isso, mas também isso, que as pessoas declaram aquele em relacionamento sério, isso já complicou a vida de um monte de gente, né? E se questionou até, fala, pô, mas o Facebook devia criar uma outra coisa, fala só em namoro, diferencia, né? Porque fala relacionamento sério, parece que está falando relacionamento com intenção de constituir família, e vira união estável, o que é um namoro que começou ontem. A pessoa beija à noite aí na balada, no dia seguinte já está em relacionamento sério no Facebook, né? Não perde tempo, minha gente. A vida é a gente ser objetivo. Aliás, eu já vi gente que entrou nessa live aí, eu não vou falar quem, para não expor, não, nós trabalhamos com isso, nomes. Trabalhamos que fez isso no mesmo dia com mais de uma pessoa, né, Olga? Colocou com um, aí já pegou outro Verdade, já sei, outro não podemos falar. Ali, não podemos falar. Não podemos já colocou falar. De outro e voltou, né? Eu Na gosto mesma de noite, com nomes. Esteve em relacionamento sério com mais de uma pessoa no Facebook. Exatamente. Eu gosto de falar em nomes, eu gosto de trazer para os meus espectadores a verdade, mas isso não... Olha, gente, mas calma, se um dia numa balada, se eu beber, quem sabe eu faço uma live e conto. Mas olha, o Neto,
nosso querido amigo Neto Genho, Estou vendo, doutor Neto, ótima pergunta. fez uma pergunta maravilhosa. Olha isso, pessoal, para os meus alunos também estão acompanhando, olha que pergunta maravilhosa. E nesse período de pandemia, que os namorados resolveram ficar juntos, né, no mesmo apartamento, passar esse período de pandemia juntos, por 3 ou 4 meses, eu tô achando que essa pandemia, se vocês estão morando juntos, se é você, viu, Neto, que eu te conheço de outros, família, te conheço, você é meu primo, isso vai durar mais de 1 ano, então você já vai ficar casado, tá, Neto? Mas essa questão de Covid, aquele casal de namorado que resolveu passar aquele período da pandemia juntos. Gustavo, você acha que mesmo tendo feito um contrato de namoro, isso pode depois se caracterizar como uma união estável, uma sociedade aí de fato? Vamos lá. Primeiro mandar um abraço para o pessoal do 3º Tabelionato de Notas de São Vicente, que está aí na nossa Olha, live. Bem-vindos, bem-vindos. Grande abraço aí, obrigado pela audiência. Neto, só isso não. Eu acho que pode ser um complicador, mas não só essa convivência, porque, vou voltar no que eu falei agora há pouco, né? A coabitação e há decisões, eu vou até, quer ver? Citar aqui, para quem quiser, do STJ, pessoal, súmula, inclusive. do STF, súmula 382 do STF. Já tem. E, 382. Isso, e a tese número 2 do Jurisprudência em Teses número 50 do STJ. Ambas são firmes no sentido de que a coabitação ela não configura união estável e não é obrigatória para que a união estável se configure, né? É claro que ela pode ser um complicador. Agora, o que eu disse antes, esses 2 namorados que acabaram tendo que ficar no mesmo ambiente, eles passaram ali a pura e simplesmente dividir o ambiente ou eles passaram a ter uma vida em comum? São coisas diferentes, né? Ou seja, eles estão ali, mas cada um está arcando com os custos, eles estão... não houve uma conjugação de vida entre os 2, não se configuraria união estável. Há um complicador, é claro que isso pode ser alegado e utilizado sim. Mas eu acho que a grande questão é o que a professora Olga falou no começo, é usar a boa-fé, né, e, obviamente, interpretar o que for alegado de má-fé. Pode complicar, mas sozinho não vai configurar a união estável, não. Eu posso citar como exemplo o seguinte, óbvio, Gustavo, cobertíssimo de razão, o fato de estarem morando juntos também não significa que isso vai ser uma união estável, se vocês deixaram muito claro que o que é seu, o que é do outro é negociável. Brincadeira, o que é do outro é do outro. Não precisa, né? Dormir em quarto separado não, viu, Diogo? Não, gente, não vai ali. também... Não, Diogo, não precisa dormir em quarto separado, nem deixar de ter o que interessa na relação a 2, né? Porque já você também vai falar que tem que pôr cinteira, né? Não precisa. Meus queridos, a questão que você pode coabitar e não significa que a coabitação vá caracterizar uma união estável. O que caracteriza a união estável, e já temos decisões inúmeras nesse sentido, que até confundiram com fim de namoro, que namoro gera dever patrimonial, é que você não coabitava, você não tinha aquela vida ininterrupta da coabitação, mas vocês juntos compravam móveis, vocês saíam juntos, vocês pagavam, dividiam contas juntos. Isso parece alguma coisa para você, Gustavo? Vocês pagavam tudo juntos, vocês tinham uma relação de, olha, eu compro para você essa calça, vai para mim, você compra essa camisa, vamos dividir, eu vou no restaurante, hoje eu pago. Você vê uma série de coisas que mostram intenção no comportamento de constituir a família, a união indissolúvel, tá? Que é a pretensão de toda pessoa que vai se unir, constituir, para fins análogos aqui, a família, não propriamente oriunda do casamento, que é um estado de direito. Tá? Então, cuidado, por isso que existe o contrato de namoro, porque às vezes você mesmo morando junto, vocês estão com vidas independentes e sem realmente a intenção de dividir patrimônio, de arcar com despesas de uma vida em comum. Então é por isso que a gente tem também essa boa fé de constituir o contrato de namoro, mas a partir do momento que isso passa a ser completamente diferente da independência da vida em comum, é claro que vai caracterizar. Então, Netinho, se você está passando a pandemia,
pandemia, aí com a sua namorada, mas vocês estão aqui sabendo dividir as contas, você paga o seu cartão, ela paga o dela, ela compra as coisinhas que ela gosta, você que está nessa fase linda, fitness, compra as suas coisinhas. Vocês não estão aqui com o âmbito, vamos comprar uma televisão juntos, vamos comprar agora o colchão juntos, vamos, né? Comprar um terreno, começar a construir uma casa juntos, aí já, né? Isso. Então, gente, cuidado com essa coisa. Ao mesmo tempo que você está morando junto, não quer dizer que seja uma união estável, e ao mesmo tempo que vocês não estejam morando junto, mas só dormindo na casa do outro, achando que é namoro, pode virar uma união estável. E é aí que vem a nossa live, a nossa recomendação nesse sentido, né? De nós termos as escrituras públicas, a advocacia extrajudicial está caminhando nesse sentido. De nós todas as relações jurídicas, até um namoro no direito, nós deixarmos aqui um princípio de boa-fé, não só literária, mas também pública, objetiva, para que nós não possamos aqui confundir institutos, inclusive com vias fraudulentas, aplicando isso para a empresa e aplicando isso até de má-fé para prejudicar um terceiro, simplesmente porque aquela pessoa não concordou com o rompimento da relação. Tá? Então, a advocacia extrajudicial, a gente está caminhando nesse sentido de nós constituirmos, através dessa supremacia de liberdade entre as partes, inclusive o objetivo da nossa união. Ainda que nós queiramos comprar um patrimônio juntos, isso pode ficar muito claro num contrato de namoro que vocês têm pretensão de juntos comprar, para fins negociais, uma casa de veraneio, um exemplo, né? Não vou falar Guarujá, porque Gustavo é desse. Vou falar Trancoso. Não, Guarujá não, tá louco? Você gosta de Guarujá, Gustavo. Vamos falar Trancoso. Trancoso. Não, o negócio é Riviera pra cima. Tá, vamos falar Trancoso. Então, nós estamos namorando, fizemos um contrato de namoro, e posso até colocar uma cláusula nesse contrato de namoro, que nós estamos juntos, vamos pagar junto uma casa de veraneio, para fins de usarmos de forma conjunta, independente, alugarmos, a fim negocial, dividirmos o aluguel, mas caso haja um rompimento da relação jurídica desse contrato de namoro, que as partes pactuam que a casa vai ser vendida, fracionada, em quinhões ideais que cada um participou nessa compra, entendeu? Então, isso fica muito... É só deixar tudo muito claro em contrato. Você faz o que você quiser da sua vida, deixando tudo muito claro em contrato. Agora, Gustavo, eu estou ouvindo uma... É daí? É, que aqui é cidade pequena, o carro de som passa anunciando tudo, gente, entendeu? eu sabia. Aí acaba que... Vem sempre uma vergonha. A primeira live que eu fiz com ele foi uma vergonha. Grande Rafael Catani, um abraço, amigo. Nossa, doutor Rafael Catani, bem-vindo, nosso grande amigo. Temos live, hein, doutor Rafael Catani? Grande amigo, você me chamar também, viu, Catani? Grande amigo, parceiro, um dos maiores penalistas do Brasil, que a gente tem, graças a Deus, a oportunidade de trabalhar junto. A gente só trabalha com gente boa, graças a Deus. Não, então, não tá vendendo ovo nem pamonha o carro de som, viu? É carro de som Rafael, de aviso da cidade. Você entrou naquele momento que é muito peculiar do Gustavo, né? Fazendo eu passar Fulano perdeu o RG, você já viu isso? Né? Fulano perdeu o RG, tá aqui no carro de som. Um carro de pamonha nessa live. A primeira não é live pamonha não, é outra coisa. Ele derrubou o estúdio em cima assim, da live. Acabou, saiu indo... Agora o carro de pamonha. Mas voltando... Obrigado, Diogo. Esse aí mesmo. Diogo adivinhou, eu não queria falar, mas... Voltando à questão desse contrato de namoro, dessas relações jurídicas que nós fazemos aqui de forma a garantir patrimonialmente a boa-fé das pessoas envolvidas em qualquer fato, ato ou negócio jurídico, é a preservação de direitos e equilíbrio. Então, para fins empresariais, quando nós vamos constituir empresa, eu fico muito atenta a esses contratos de namoro e o crescimento na proporção ideal a partir da confecção desse contrato de patrimônio no nome da contraente ou do contraente que não é empresário e vice-versa. Tá? A mesma coisa união estável, mesma coisa mudança de regime de bens. Que eu queria também falar isso com o Gustavo, porque nós podemos, por exemplo, fazer uma mudança de regime de bens. Por exemplo, eu sou casada na comunhão universal de bens, com o Adriel, que entrou aí, meu querido amigo, meu querido aluno, que adora, a gente adora colocar uma situação, né, para causar... constrangimento, já ele vai colocar uma, com certeza. Então, ao constituir a empresa... Já colocou? Se uma das partes no namoro ele fez uma pergunta, aí já responde. Já o Gustavo te responde. Então, Gustavo, olha, imagina essa situação. Eu casada no regime da comunhão universal de bens. E, óbvio, temos que fazer o pacto antinupcial para poder
se eu quiser alterar o regime para tal, ou casar-me nesse regime. Gustavo, eu fiz um pacto antinupcial, meus alunos conhecem esse exemplo, onde neste pacto eu coloco que aquele que for responsável de forma chicana ou um vexame oriundo de uma traição por culpa desse nubente, vai perder a sua ameação. Então, vocês imaginam que eu, casada, tenho uma empresa, estou devendo para Deus e todo mundo, e resolvo aparecer em público não só com um, mas 2 namorados, e meu marido me dá esse flagra em público, todo mundo vê, né? E graças a essa cláusula no pacto antinupcial, eu fui a responsável, né? Fui a traidora, a infiel, como diz a música. Perdi toda a minha ameação, fruto aqui do nosso casamento, fruto aliás, de todo o meu patrimônio, comunhão universal de bens. Pois bem, Gustavo, e minha empresa está em fase de execução, na forma de insolvência civil ou, quiçá, até falimentar. Você acha que isso pode caracterizar fraude contra credores, meu amigo? Bom, vamos lá. Primeiro, o meu ponto de vista é que essa cláusula é absolutamente nula. Isso não é possível em pacto antinupcial no nosso país, tá? Eu sou da linha que o professor Flávio Tartucci traz muito bem no livro dele, de que não se pode colocar no pacto antinupcial nada que contraria a lei. O direito à ameação é decorrente da lei e eu não posso tirar um direito decorrente de lei. Assim como eu não posso tirar, por exemplo, o direito sucessório da pessoa, né, por uma questão envolvida no casamento. Eu, inclusive, também entendo que não é possível colocar uma punição dentro de um pacto antinupcial para alguém que cometa infidelidade, porque aí você está criando uma regra indenizatória que depende de prova, né? E você não pode usar o pacto antinupcial para isso. Então, eu me filio à linha doutrinária aí, e jurisprudencial que defende a nulidade de cláusulas dessa natureza. Gustavo, é que às vezes a pessoa coloca uma astrente, né? Uma punição, no sentido de pagar uma multa, um valor que acaba implicando em patrimônio, né? Mas mesmo assim, eu entendo que é nula. O pacto não pode ser usado para isso. O pacto ele tem finalidade exclusivamente de regras de convivência familiar e não de criação de regra indenizatória, de regra e obviamente não pode ser excludente de direitos previstos em lei. Isso o professor Tartucci traz muito bem na obra dele. Aproveitando agora para responder outras duas coisas, né? Que o Jeff perguntou de novo lá em cima e o Adriel perguntou agora há pouco. O Jeff diz, se o contrato de namoro e as partes começarem a conviver em união estável depois, o que acontece com o contrato? Jeff, como eu disse, tudo isso são situações de comportamento, de fato. Então, o que está no papel é o menos importante. Eu posso provar por outras maneiras, inclusive porque, como a professora Olga bem explicou, as pessoas podem se utilizar de um contrato de namoro, de um contrato de união estável, até de um casamento, num regime, sei lá qual, de casamento, para fraudar credor. Então, é claro que a demonstração de que a intenção das partes é fraudatória me permite anular tudo isso ou desconsiderar a existência desses contratos. É claro que um namoro, algo pode começar como sendo um contrato de namoro, só que as partes podem mudar de ideia depois, ou podem estar usando esse contrato de namoro de forma a fraudar alguém. Então, não é porque está escrito que eu vou cumprir aquilo literalmente, não. É claro que judicialmente você pode desconstituir as duas coisas. E o Adriel perguntou a questão de se menor poderia fazer contrato de namoro, né, ou contrato de união estável. Adriel, eu vou me valer aqui do mesmo raciocínio do casamento. Desde dos pais. No caso do contrato de namoro, eu não faria, pura e simplesmente, né, porque não vejo muita relevância. Agora, no caso de união estável, eu usaria o mesmo raciocínio, faria, sem problema, mas com a autorização dos pais. Né? Caso contrário, seria obrigatória a adoção do regime da separação de bens, que é a mesma regra lá do casamento, se os pais não anuírem com o casamento. Acho que o raciocínio deveria ser por aí. A partir de 16 são relativamente capazes, eles podem praticar alguns atos da vida civil, mas assistidos, né? Que eu acho que seria o caso aí, porque tem um efeito patrimonial muito grande, né? Pode ter um efeito patrimonial grande. E aí eu acho que a gente teria que aplicar a regra da união estável para isso. Agora, se, Olga, eventualmente nós tivermos um pacto antinupcial com uma regra dessa, tanto eu acho que há a possibilidade da alegação da sua pura e simples nulidade, porque foge ao objetivo da lei, pacto antinupcial, né? Exatamente, como também pela ideia fraudatória. Eu acho que qualquer ato que gere fraude a credor, e principalmente esse previsto lá atrás, quer dizer, por que eu coloquei isso lá atrás, sendo que foi para prejudicar, entre aspas, exatamente a parte que seria a única. Eu já aleguei isso, Gustavo, em Franca, de um pacto antinupcial,
com a intenção de fraudar credores. Os credores, no caso, era a empresa, né, era o Curtume, que vendia couro para para outros fabricantes de calçado. Um desses fabricantes estava em estado falimentar e alegou uma série de patrimônios que foi fruto da separação, da objetividade do pacto antinupcial, mas que incluiu ainda uma outra porcentagem, uma outra gleba de bens, porque no pacto tinha a questão de levar o cônjuge à exposição ridícula, ao estado vexatório pela traição. Então, eu entendi, automaticamente, eu aleguei, não falei da nulidade, do objetivo que tem o próprio pacto antinupcial, mas naquela época eu já aleguei que tudo aquilo que viola a lei num estado temporal, Exato. em que as dívidas já estavam superiores ao próprio patrimônio, nós já podemos, nessa linha tênue temporal, já alegar fraude contra credores. Na realidade, eu não aleguei fraude contra credores, porque como já estávamos o devedor em estado de falência, eu entrei com a ação revocatória. Não, da falência, a gente não entra com fraude à execução. O nome da ação é ação revocatória. Tá? Então, eu pedi a revocatória nos próprios autos da falência para que isso fosse entendido como atos suspeitos. Tá? Mas outra coisa, Isabelle, que me perguntou, queria também cumprimentar minha querida amiga, doutora Adriana, promotora, uma querida amiga. Adriana, obrigada. Bem-vinda à nossa live. Só para situar, artigo 1655 do Código Civil estabelece que são nulas as convenções ou cláusulas do pacto antinupcial que contravenham disposição absoluta de lei. Né? Então, esse seria o fundamento para aquilo que eu falei agora há pouco, de entender que eu não posso retirar um direito que está previsto em lei, porque geraria nulidade. Uhum. Respondendo a minha pergunta da Isabelle a respeito de bens, casamento e se os cônjuges podem ser sócios. Meu amor, eu já quero falar uma coisa muito particular para você, Isa. Se você já casou com o indivíduo, para que abrir também uma empresa com ele ser sócio, amiga? Já não basta em casa? Já não tá bom o convívio familiar? Agora você vai montar uma empresa, tem que trazer também o cônjuge ou a cônjuge. Mas tudo bem, vamos lá, já que vocês insistem no amor até na empresa, tudo bem. Pessoal, nós não podemos, artigo 977 do Código Civil, nós não podemos, quando falarmos em constituição de sociedade empresária, em que os sócios entre si ou com terceiros estejam constituindo esta empresa, repetindo, na forma societária, estarem casados em dois regimes de bens: comunhão universal ou separação obrigatória de bens. Tá? Então, se eu sou casada com o Gustavo e quero trazer um embuste, vamos montar uma empresa, vem comigo, tá? Sócio. Então, se estivermos casados na comunhão parcial, na separação total de bens, aquela facultativa que os cônjuges espontaneamente escolhem, não tem problema nenhum. Agora, se eu sou casada na comunhão universal, portanto, meira, e ele meu meiro, ou, se sou casada no regime da separação obrigatória, gente, o regime da separação obrigatória é aquele que a lei impõe, que você não escolhe. Exemplo, entre um pródigo que quer casar, o regime da separação obrigatória de bens, ou no caso daquela idade, que a gente fala que é a melhor idade, maior de 70 anos. Não podem, se, portanto, casados nesses regimes, serem sócios entre si. Por quê? Por quê, minha gente? Pode caracterizar fraude contra credores. Primeiro caso, na comunhão universal de bens, chega lá o dia de executar. Considerou personalidade jurídica, vai no patrimônio particular dos sócios. Tá bom. Aí chega em mim e fala, desculpa, você só vai pegar 50%, porque os outros 50% é do meu meiro, meu marido, que é meu sócio. Aí chega nele, desculpa, você vai chegar no patrimônio, você vai pegar 50%, porque os outros 50% é da Olga. O que sobra? Isso é uma fraude contra credores. Tanto que quando o Código Civil não tinha nem nascido, entrou em vigência em 2003, a louca. Em 2003, vou até pôr meu óculos para essa tamanha mentira, enxergar o que o pessoal está falando. Todas as empresas que já tinham sócios casados no regime da comunhão universal tiveram um prazo da vigência do código por 12 meses para fazer alteração na junta comercial. Tá? Ou o sócio sair ou alterar o regime de bens, que é possível fazer alteração de regime de bens mesmo casado, tá? Averbando-se na junta comercial, ok? Lohan, meu querido amigo, nosso futuro diplomata, Gustavo, meu querido amigo, aluno... O nome desse tem que ser diplomata mesmo.
Lohan estava morando na Itália, veio aqui para o Brasil, não conseguiu voltar para a Itália, porque a Itália estava com pandemia. E na hora de voltar, o Brasil com pandemia está preso aqui. Aproveitando esse nicho, o empresário pode dispor de um bem aquistado durante a união, mas utilizando para fins empresariais sem a necessidade da outorga uxória? Opa, excelente pergunta. Artigo 978 do Código Civil. O empresário casado pode vender bens imóveis sem outorga uxória, sem outorga conjugal, se esse bem imóvel está contabilizado, faz parte do estabelecimento empresarial, sim. Se é um bem que não atende à atividade empresária, é bem que nitidamente fica fático, que é comum do casal, não. Gostaria de cumprimentar meu querido amigo Júnior Carvalho, né, empresário, um dos responsáveis pela Imobiliária Roca, participando. Estamos falando de bens, Juninho, vai te interessar. Bens da pessoa casada e que tem empresa. Então, bens imóveis para serem alienados, se o empresário ou a empresária individual são casados, se esse bem imóvel faz parte da empresa e a alienação deriva da atividade, da busca da continuidade empresarial, dispensa-se qualquer que seja o regime de bens, a outorga uxória. Agora, é óbvio, né? E a Adriana, que também é minha querida amiga, doutora Adriana Nogueira, que é promotora aqui, responsável pela promotoria civil aqui de Barretos, nós sabemos que, embora dispense-se a outorga conjugal, caso o bem seja imóvel da empresa, é possível que o cônjuge que se sinta prejudicado queira provar um defeito do negócio jurídico. Realmente, o bem imóvel era da empresa. Vendeu, não contabilizou, coincidentemente está com a amante, está com a atual namorada. Então, é óbvio que depois você pode entrar com uma ação de anulação Pode por haver uma defeito do simulação, negócio né? jurídico, de simulação, nesse caso, que a gente vai pedir anulação. Então, faz uma compra e venda, mas tranquilamente. não houve pagamento nenhum, né? Só para Exatamente. tirar. Mas, gente, nós vamos ficar junto para quê? Para dar golpe? Ai, não, deixa eu tirar meu óculos. Para dar golpe? Não, né, pessoal? Eu vivo o amor, né? Vamos fazer o seguinte, qual que é a dica, né, Gustavo? O Gustavo fala porque ele é um homem que pode falar pela família e eu por aquela que foge da Constituição. Mas aqueles relacionamentos que, por enquanto, você não tem certeza, né, realmente do envolvimento, mas que vocês querem dividir um tempo morando juntos, vocês podem colocar isso também numa escritura pública, que aquele momento vocês vão morar juntos, trata apenas de um namoro, e depois, caso haja realmente uma mudança de fato, de comportamento, regular isso num outro contrato, ou já fazendo o casamento, ou num contrato de união estável, dispondo, inclusive, como que vai ser a convivência entre vocês e os bens. Às vezes vocês podem viver em união estável e pactuar numa escritura pública separação total de bens, que é o que eu defendo. Porque para mim amor é amor, o resto é separado, tá? Acho que do amor não tem que ser oriundo nenhuma divisão patrimonial. Ao contrário do meu querido amigo apaixonado, Gustavo Casagrande Canheu, que, né, Sumaia, de forma brilhante, ao casar com ele, já falou, olha, meu filho, tudo que você ganhar, metade é meu, tudo que eu ganhar é só meu. Ficou lindo. Eu achei Exatamente, que ficou... Né? A comunhão parcial é só daqui para lá, de lá para cá, não, né? É assim que funciona, mas fazer o quê? Só uma observação aí, a Olga falou bem, né, da questão da separação obrigatória. Cuidado que para a união estável valem as mesmas regras, né? O STJ tem esse entendimento pacificado, até para quem quiser ver, é a tese número 6 do Jurisprudência em Tese 50. Aliás, pessoal, quem gosta de direito privado tem a obrigação de acompanhar o STJ, os julgados do STJ, isso é muito fácil. Só você se cadastrar no site lá, você recebe os informativos, né, praticamente aí todo mês, ou 1, 2 vezes por mês, e esse instrumento, que é a jurisprudência em teses, ele já divide por tema a jurisprudência que o tribunal tem sobre aquele assunto. Então facilita muito para quem está estudando, está atuando, enfim, saber o que o tribunal pensa sobre um determinado assunto. E muitos deles já foram julgados em questão de caráter repetitivo, né? O que faz com que a gente tenha os julgados aí dos tribunais e dos juízes, né, os inferiores, tendo que seguir esse entendimento do STJ. Então, cuidado que o STJ entende, então, para a união estável, se viver em união estável, até equiparado aí a questão dos sócios que a Olga dizia. E se tem mais de 70 anos no início da união, se aplica a separação obrigatória também. Gente, até porque quem tem 70 anos, só para a gente finalizar, que falta 4 minutinhos, já o mundo cai, a vida cai. Gente, se você tem 70 anos, eu sei que tudo é válido, não tem idade para o amor, não tem idade para nada. Se você vai casar,
Fica quietinho, limite-se a concordar em já separar seus bens. Porque, às vezes, quando duas pessoas, estão casando nessa padronização de vida, de melhor idade, né? Poxa vida, lógico que tem direito de casar, mas a gente passou de 70 anos. Você vai querer casar com uma pessoa, tipo assim, de 19. Eu, se eu tivesse 70 anos, me desculpem, eu até faria isso. Mas eu vou falar, graças a Deus, a lei fala que é para separar obrigatoriamente os bens. Porque do jeito que eu sou burra, né, Gustavo? Eu vou olhar e falar, gente, que lindo, me ama de verdade. Ah, por que não dividir meu patrimônio com ele, né, Gustavo? Porque Exato. eu não posso ver uma idiotice que eu preciso passar e mergulhar de cabeça, ser idiota. Então, eu com 70 anos, acho que eu casaria com uma pessoa de 19 e daria todos os meus bens. Ainda bem que a lei impede, graças a Deus. Né, Gustavo? Essa É isso. vergonha eu não passo mais. Mas é isso Diogo aí. Papel, deixa eu ver, ele tinha feito uma pergunta, perdi lá atrás. Diogo, não vou conseguir te A gente vê essa responder. coisa séria. Você contratou carros de mensagem para Sumaia, você foi romântico, Pois você... é, o Diogo falou a verdade. Me fala outra coisa, você fez o contrato de namoro do Neymar com a Bruna Marquezine? Ele acabou de falar, Infelizmente não. Infelizmente não. Não foi esse, não. né? Porque, olha, né? Senão a gente até teria, né? Não, não, não. Pessoal, Infelizmente eu não tive essa sorte, não. né? Para os meus alunos, meus queridos alunos de Goiânia, de Bebedouro, meus fiotes, que eu chamo carinhosamente, meus fiotes de onça pintada, obrigada pela parceria. Tiago, feliz dia dos namorados, meu aqui, o meu monitor, ele, a Marinara. Marinara, meus amores, meus dois monitores que me acompanham na disciplina de Direito Empresarial na Unifafib, obrigada, não sou nada sem eles, estão sempre me auxiliando nas aulas EAD, nas aulas remotas, nas lives, obrigada. Kerilene, beijo. Jean, obrigada, beijo. Silvana, meu amor, beijo. Guilherme, Gustavo, Guilherme, que o futuro tabelião, aluno nosso lá Opa, de grande Goiânia, Guilherme. sempre te acompanha. Netinho, um beijo. Pessoal, então hoje, em nome do amor, Marcelo, meu nosso querido amigo de Araçatuba, obrigada Grande. sempre pelo carinho. Marcelo, você viu que hoje ele não derrubou tudo, né? Você, Não, derrubei Lohan, nada. grande beijo, meu amor. Pessoal, obrigada pela presença de vocês na live. Agradeço sempre a oportunidade de nós dividirmos conhecimento, falar de amor. Lana Simone, beijo. Natália, minha amiga, beijo. A gente ter essa oportunidade de falar do amor e o direito sempre interferindo em tudo na vida e a gente tocando o terror, porque se é para casa despencar, a gente deixa despencar com dignidade, né? A gente coloca o direito até no meio disso. Um grande beijo, Jefinho, obrigada. Gustavo, por suas considerações finais, meu amigo, irmão, aproveite seu dia hoje com a Sumaia. Eu já vi o seu presente, achei fofo. Sumaia, eu não daria era nada, mas parabéns. Beijo grande, pessoal. Obrigado a Gustavo? todos aí. Obrigado, Olga, pelo convite para a gente estar junto de novo. Estou sempre à tua disposição. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou, né? O pessoal aí que está sempre nas nossas lives e tudo aquilo que a gente faz, o pessoal está acompanhando. Quero deixar aqui já avisado que na semana que vem, quinta-feira, às 20 horas, eu farei uma live com o professor Maurício Bunazar, professor de Direito Civil lá do Damásio, professor da USP. Nós vamos falar de direito de família no pós-pandemia. Então, quem tiver, Nossa, que né, para bom que você falou. continuar Deixa eu também dar meu o recado, gente. assunto Dia aqui. 16, falta um minutinho, né? Dia 16, terça-feira, estou com o professor Josley Soares, tá? Aí que Professor de delícia, eu vou carreira entrar. jurídica também do E quero que o SERS. Josley conte sobre o relacionamento de vocês antes dele ser juiz, que ele tem que dizer na live o que você fez com ele. Ah, meu Tá? pai. Sim, uai, ele vai contar. As pessoas vão pensar besteira. Mas tudo bem, ele vai vir para contar essa história para todo mundo. Um beijo, Duda. Duda pediu meu terceiro B do Unifafib. Beijo para todos vocês. Beijo gigante. Gu, meu irmão, obrigada por mais esse momento de Tamo aula junto. de parceria. Com certeza virão outras para a gente poder falar ainda mais de direitos que surgem aí com esses momentos de pandemia. Não só agora os contratos, as novas fraudes contra credor. E com certeza estaremos juntos. Ana Lu, grande beijo. Queridos, obrigada. Beijo. Aproveitem, vive o amor, tá? A live Bom vai estar dia dos disponível lá no meu namorados. YouTube, viu, gente? Vou baixar e vou colocar lá no meu YouTube a nossa live lá na íntegra. E vou deixar salva também aqui no IG, tá bom, minha gente? Aqui no IG. Não sei se fala IG, IG, eu sou dessas, né? Gente, grande beijo, muito obrigada. Fiquem com Deus. Bom descanso para todos. Até lá. Gustavo, beijo grande. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.